E na bancada estão o cientista político José Álvaro Moisés e o secretário da Justiça e Defesa da Cidadania de São Paulo, Márcio Elias Rosa. E você pode mandar perguntas e fazer comentários através do Twitter na hashtag Jornal da Cultura. Quem administra grupos no WhatsApp é responsável por ofensas dentro deles. Foi o que decidiu o Tribunal de Justiça de São Paulo ao condenar uma administradora que não tomou nenhuma atitude após integrantes do grupo ofenderem um dos participantes. Bruna administra sozinha 4 grupos do aplicativo de mensagens instantâneas. Diz que faz o que pode para administrar os conflitos. Eu fico calma. Fico na boa, fico na tranquila. Se eu posso resolver, eu resolvo. Se não, eu deixo as pessoas que se resolvam. E é bom mesmo pensar antes de enviar uma mensagem. O que acontece nos aplicativos não está livre de punição. Em decisão unânime, o Tribunal de Justiça de São Paulo condenou a administradora de um grupo de WhatsApp a indenizar em R$3.000 um integrante que foi ofendido por outros. A condenada criou um grupo com amigos com o objetivo de marcar um encontro para assistir a um dos jogos da seleção brasileira durante a Copa do Mundo de 2014. Na ocasião, integrantes do grupo passaram a fazer ofensas homofóbicas contra outro. De acordo com a decisão, a condenação se deve ao fato da administradora não ter feito nada para impedir as ofensas. A internet não é mais uma terra sem lei. As leis que se aplicam no mundo não virtual se aplicam no mundo virtual também, e isso demonstra um pouco da importância que o judiciário dá para as leis, para a aplicabilidade das leis na internet. Se essa moda pegar, vai ter que ter muito processo aí, viu? Complicado. Não quero mais ser administradora, não. Muito boa noite, Moisés. Boa noite, secretário. Boa noite. Bom, essa questão dá o que falar, né? Porque muitos se sentem protegidos pela internet, atrás do computador, pelo celular, mas não é uma terra sem lei, como o nosso entrevistado bem disse, né? Exatamente, não é? Uma boa noite a todos. Não é? Esse caso é interessante. Primeiro porque repete um princípio geral do direito, que todo aquele que causa dano ou concorre para que alguém sofra dano, prejuízo, ainda que a sua honra, deve reparar ou deve de algum modo indenizar. Nesse caso específico, a administradora do grupo tomou conhecimento das ofensas e ela não fez nada e ainda publicou um emoji, um sorriso, como que aderindo à ofensa que era feita dentro daquele grupo. O que aconteceu, vejam vocês, em razão da Copa de 2014. Veja a rapidez do nosso processo, né? É um legado da Copa, né? A afirmação lento, de que... não? Pois é, nós estamos em outra Copa do Mundo discutindo um episódio de 2014 aqui no Brasil. Mas o princípio geral, eu volto a dizer, é esse, né? Esteja ou não no ambiente virtual ou no ambiente real, todo aquele que concorre para a causação de um prejuízo é obrigado a reparar. Nesse caso, o dano à honra, né? Da pessoa envolvida e que foi ofendida injustamente por esse grupo de WhatsApp. É bom saber que não se pode valer do anonimato da rede ou do ambiente virtual, ou no caso do WhatsApp, quer dizer, de qualquer forma escusa de apresentação para ofender terceiros. Acho que a decisão é boa. E existe, então, a necessidade de uma nova forma de se regular tudo isso, não? Eu acho que nós estamos num terreno novo, né? Acho que nenhum de nós, 10, 15, 20 anos atrás, esperava que com as mudanças que ocorreram na área da tecnologia de informação, esse contato direto entre as pessoas pudesse levar a situações como essa. Agora, eu sou favorável, concordo que é preciso ter regulação exatamente para evitar situações que podem levar a ofensas e qualquer circunstância dessa natureza. A lei existe para isso. Mas eu diria que, no caso dos grupos de WhatsApp, o coordenador, o que ele pode fazer é convidar as pessoas e estabelecer regras, dizendo, por exemplo, se você tem um grupo de amigos, não é como é o meu caso, eu tenho um grupo de amigos, em que tem posições políticas diferenciadas, se as pessoas começarem a se machucar por essa razão, você tem que dar um toque. E já aconteceu algumas vezes de eu ter que dar esse toque. Agora, fora isso, eu diria, a responsabilidade é de quem escreve. O coordenador não pode assumir a responsabilidade de alguém que irresponsavelmente, por exemplo, faz uma ofensa. Neste caso, não é, como foi lembrado, bem lembrado, não é uma coisa incrível, porque é uma coisa da Copa de 2014,
a coordenadora ela poderia ter ficado em silêncio, poderia não ter assumido, mas se ela deu um sinal de adesão, ela, digamos, ficou no campo da ofensa. Né? Eu acho que isso chama a atenção, que nós temos que ter muito cuidado com as redes sociais. Eu digo nós, usuários, não é? No sentido de que as redes, não, como alguém disse, não é uma terra sem lei, que vale para qualquer coisa. É uma terra que é de comunicação. E, portanto, desse ponto de vista, a comunicação tem que ser num sentido positivo, não é? Você pode até criticar pessoas do governo, criticar mesmo outros que pensam diferente, mas você não pode passar do limite que implica em ofensa. Isso eu, pessoalmente, acho que não pode. Né? Em muitos dos casos, o problema seria resolvido ou evitado com um pouco de bom senso e educação, né? No trato nas redes. Mas... o problema é que a pessoa leva para as redes, até de modo mais exacerbado, porque supõe um anonimato ou porque não está frente a frente, não há uma relação interpessoal direta, né? Leva exatamente aquilo que é na vida cotidiana. No mundo virtual só se reproduz aquilo que se faz no dia a dia, com maior cuidado no dia a dia, não é? Então, alguém que comete grosserias no dia a dia, não tenha dúvida, lá no ambiente virtual ele fica uma fera, não é? Então, daí porque... Aproveita. Aí que deixa escapar, né? Se sente mais livre. Ninguém está vendo. Olha, o Ramon Ferreira diz pelo Twitter o seguinte: resta saber se os integrantes do grupo que ofenderam também vão responder pelos atos. E não só a administradora, como você... nesse caso, claramente, quem ofendeu. E a administradora, a meu juízo, recebeu uma advertência. Não sei se ela deveria ser condenada, eu tenho dúvidas sobre isso. Porque, na verdade, não foi ela que agiu, não é? Originariamente. É que nós estamos comentando um caso concreto que, a rigor, sabemos pela imprensa, não é? Não sabemos os detalhes. Exato, mas o pouco que nós sabemos é o seguinte, e a matéria, nesse ponto, ela é muito bem elucidativa, né? Alguém fez uma ofensa direta, proferiu lá um palavrão, desqualificando uma das pessoas, e a administradora aderiu, não é? Publicando ali um sorrisozinho, como que quem concorda com aquilo acha graça daquilo. Os demais ficaram silentes. Quem responde? Responde o administrador e aquele que, obviamente, fez a ofensa direta. Me parece que foi essa a decisão, nesse ponto acertada. Porque, de resto, concordo inteiramente. Quer dizer, se o administrador, muitas vezes o administrador nem toma conhecimento da mensagem. Às vezes não dá tempo, né? Não dá tempo.